No primeiro programa, apenas observamos palmeiras com folhas de leque. O segundo programa será exclusivamente dedicado às palmeiras com folhas pinnadas, ou seja, as palmeiras que têm folhas que lembram as penas das aves. E esta, a Chambeironia macrocarpa, tem uma característica notável, é que as folhas novas são vermelhas e contrastam de forma notável com as folhas mais antigas. A Chambeironia macrocarpa ou palmeira rubra é natural da Nova Caledónia, próximo da Austrália. A palmeira das Canárias é, sem sombra de dúvida, a palmeira mais frequente nos jardins, parques, quintas, praças e até nas ruas da Ilha da Madeira. E percebe-se bem porquê. Porque aqui encontra condições de solo e de clima muito semelhantes com a da sua região de origem, o arquipélago vizinho das Canárias. A palmeira das Canárias pode ser confundida com uma outra que também aparece com alguma frequência nesta ilha. Refiro-me à tamareira. E não é por acaso que as pessoas menos atentas às questões da botânica confundem estas duas palmeiras, que pertencem ao mesmo género, o género Phoenix. Mas a palmeira das Canárias, a Phoenix canariensis, tem um espique ou um tronco mais volumoso e as palmas são de um verde mais intenso. A Phoenix dactilífera, a tamareira, originária do norte da África e da Ásia Ocidental, tem um espique mais esbelto e as palmas são de um verde acinzentado. A palmeira das Canárias apresenta um espique solitário. No entanto, em casos excepcionais, devido a lesões no botão apical, pode apresentar uma divisão dicotómica. No que diz respeito à tamareira, a situação é semelhante. Dominam os exemplares com espique solitário. No entanto, devido à arrebentação de base, podemos encontrar casos de tamareiras como esta, que são belos exemplares multicaulo. A palmeira das Canárias e a tamareira são duas espécies dioicas. Isto significa que existem palmeiras masculinas e palmeiras femininas. E só as femininas é que produzem frutos. E os frutos saborosos, as drupas saborosas, são sem dúvida a das tamareiras. Os frutos da palmeira das Canárias têm pouco interesse alimentar. Porque pertencem ao mesmo género, ao género Phoenix, podem cruzar-se. É possível, se tivermos uma palmeira das Canárias masculina perto de uma palmeira tamareira feminina, haver cruzamento e surgir uma descendência com características parte de uma espécie, parte de outra espécie. Ou seja, é possível formar híbridos entre a palmeira das Canárias e a tamareira. Esta palmeirinha é irmã da palmeira das Canárias e da tamareira, mas é originária de uma região muito distante do Extremo Oriente, do Laos. O seu nome científico é um pouco complicado. Phoenix ruebellini. E para ter toda esta beleza, para que as folhas possam ficar reluzentes, deve ser plantada bem exposta ao sol. Quando plantada à sombra, o verde fica desmaiado. Esta palmeira necessita apenas de ser regada durante o verão e moderadamente. A sua reprodução faz-se por sementes e é relativamente simples. Ao fim de 2 a 3 meses,
as sementes começam a germinar. Esta palmeira indígena de Madagascar tem uma característica que a diferencia de todas as outras. As bainhas das folhas ficam à volta do espique numa posição triangular. Daí que seja conhecida vulgarmente por palmeira triangular. Uma designação bem mais interessante do que a sua classificação científica. Até porque os botânicos não se entendem muito bem. Uns chamam-lhe Dipsis decari, outros chamam-lhe Neodipsis decari. Esta palmeira tem outra característica. As folhas verde acinzentadas têm os folíolos em forma de V perfeito e perto do ápice. Reparem nesta interessante curvatura. É uma palmeira natural de um ecossistema quente e seco. Por isso, apresenta grande resistência à secura e dá-se muito bem exposta ao sol. Mas para crescer melhor, pode ser regada, especialmente no verão. Assim, torna-se uma palmeira ainda mais bonita. Aqui está mais outra palmeira graciosa, interessante para plantarmos nos nossos jardins. É a palmeira borboleta ou palmeira amarela, porque tem os espigos amarelados, também os pecilos e os raquis das folhas. Esta palmeira natural de Madagascar já esteve classificada como Chrysalidocarpus lutescens. Depois passou para Dipsis lutescens. Mudou de género, mas o nome específico lutescens, que significa amarelo, manteve-se, porque é de facto uma das características desta palmeira. E quanto mais exposta estiver à radiação solar, maior a tonalidade amarela. Por isso, quando observar uma destas palmeiras e reparar que está um pouco amarelada, não pense que está doente, porque é uma das características da sua identidade. Para terminar este segundo programa sobre palmeiras, quero vos mostrar a palmeira elegante, uma palmeira classificada como Archontophoenix cunninghamiana, natural da Austrália e que se dá muito bem e é muito frequente nos jardins da Madeira, quer ao nível do mar, quer mesmo nos jardins localizados entre os 500 e os 600 metros de altitude. A palmeira elegante, ou se quisermos, Archontophoenix cunninghamiana, é uma palmeira que tem o espique anelado e as inflorescências surgem na interseção do espique com o capitel. Esta palmeira cresce bastante bem e atinge 20 metros de altura. Mas para que este desenvolvimento seja efetivo, necessita de ser cultivada em solos ricos em matéria orgânica e o ambiente deve ser relativamente sombrio e úmido. Por isso, quando plantada com boa exposição solar, deve ser regada em abundância. Por outro lado, é importante ter em conta que esta palmeira é muito sensível aos ventos secos.
Programa patrocinado pela Alcon Viagens, a sua porta de entrada na Madeira. E Fundação Berardo, ao serviço da cultura madeirense. Produzido pela Edicarte para a RTP Madeira.